Olá pessoal, falaremos um pouco do PET 3 sobre alguns assuntos importantes. O primeiro deles, a bipolaridade, o período entre 1945 a 1991, também conhecido como Guerra Fria, onde as duas superpotências mundiais eram os Estados Unidos e a então União Soviética. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, economia baseada na propriedade privada, na livre concorrência, na competição entre os blocos, mercados, um mercado econômico, um sistema econômico baseado na competição, onde as desigualdades também são características marcantes. E a União Soviética defendia o socialismo, baseado na economia planificada, ou seja, o Estado era o maior gestor da economia, as propriedades rurais coletivas, as fábricas coletivas. Esse sistema econômico entrou em colapso nos anos 80 e com o fim da União Soviética nos anos de 1990 teve seu fim. Assim, acabava a Guerra Fria, marcada pelas disputas armamentistas, pela corrida espacial entre os Estados Unidos e a então União Soviética. Acabava a União Soviética e no lugar dela nasciam 15 novos países, o principal, o maior herdeiro, a Rússia. E assim, dos anos 90 para cá, começamos uma nova ordem mundial, marcada pela criação de blocos econômicos. Os principais, os gigantes, são a União Europeia, o NAFTA e a APEC. Esses são os maiores blocos econômicos do mundo, dominam mais de 80% do comércio mundial na atualidade. A União Europeia, com livre circulação de pessoas, moeda única, o euro, com potências econômicas como Itália, França e Alemanha, com uma qualidade de vida da maioria da população, é o principal bloco econômico da atualidade. O NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. É um bloco econômico onde o México leva desvantagem na relação com os outros dois membros. O México é o país subdesenvolvido do NAFTA, apresenta mais problemas socioeconômicos. Mesmo assim, acrescenta-se como uma economia importante nesse bloco. Agora, claro, os dois países mais importantes economicamente são Estados Unidos e Canadá. O maior problema entre os membros do NAFTA são as migrações ilegais do México para os Estados Unidos. As fronteiras entre México e Estados Unidos são fortemente vigiadas pelos Estados Unidos. E a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, formada por gigantes econômicos da Ásia, da América, da Oceania, como a China, a segunda maior economia do mundo, como o Japão e como países membros do NAFTA também, que se integram a APEC. Esses três blocos são chamados de gigantes, que dominam o comércio mundial. O Brasil integra o Mercado Comum do Cone Sul, o Mercosul. Foi criado com o intuito de integrar as economias regionais, com Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Existem muitos problemas internos, acordos fracassados, muitas desigualdades regionais. Mesmo assim, o Mercosul é um bloco econômico importante para os países membros. O Brasil e a Argentina lideram esse mercado da América do Sul. Nós temos atualmente esses blocos menores, como o Mercosul, respondendo por uma parcela menor do comércio mundial. Nós temos também que destacar, além dessa tendência dos países se organizarem em blocos econômicos, como os gigantes, União Europeia, NAFTA, APEC, os blocos menores como Mercosul, CARICOM, entre outros blocos regionais menores do mundo, essa é uma tendência da economia mundial, maior integração devido à intensificação do processo de globalização, que é a integração econômica, cultural, política entre os países. Ela se intensificou dos anos 90 para cá. E aí, meninos, nós temos
nesse cenário, a força dos blocos econômicos e a força de potências como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, que é uma potência militar herdeira da então União Soviética, né, destacando-se no cenário mundial. Nós temos países com grandes destaques e nós temos os blocos econômicos também se destacando. E, por fim, falaremos do Tratado da Antártida, que foi estabelecido, né, nos anos 60, 70, com, né, as primeiras expedições, né, as primeiras pesquisas realizadas no continente gelado. Esse tratado, atualmente, vigora da seguinte maneira: qualquer país pode ter base de pesquisas no continente gelado, porém não é permitida a exploração de nenhuma riqueza natural, né? Há indícios muito grandes de que a Antártida seja muito rica em recursos minerais, em recursos naturais de maneira geral. E esse Tratado da Antártida poderá ser modificado, beneficiando os países que realizam pesquisas nesse continente gelado. O Brasil mantém uma base de pesquisas no continente gelado. A base de pesquisa Comandante Ferraz é a expedição brasileira no continente gelado. Esse continente é alvo de interesses das grandes potências mundiais na atualidade. Pelo tratado atual, qualquer país pode fazer pesquisas, montar base de pesquisas e não realizar nenhum tipo de exploração. No futuro, poderá modificar essa situação, beneficiando inclusive os países mais desenvolvidos, os mais ricos, como os Estados Unidos, né? A Rússia, que tem bases militares em maior quantidade nesse continente. Portanto, galerinha, nós temos o continente gelado despertando interesses globais. Da Guerra Fria, o período de 1945 a 1991, marcado pela bipolaridade. Falamos também do mundo formado pelos blocos econômicos, principalmente a partir dos anos de 1990, e destaque para os gigantes, os chamados megablocos, a União Europeia, o NAFTA e a APEC. E o papel das potências mundiais no cenário político e econômico mundial. O Brasil é uma potência econômica, marcado por muitas desigualdades sociais internas, por constantes crises econômicas, mas é membro do chamado G20, das maiores economias, das 20 maiores economias do planeta. Este é o cenário econômico, político, mundial na atualidade, ok?